Olá, tudo bem? Meu nome é Gerson Vargas e eu sou sacerdote da Sagrada Família. E continuando a série sobre tipos de fé, eu vou usar esse termo, fé espiritual. Foi o termo que eu achei melhor para definir esse tipo de fé, que eu acredito que é uma fé verdadeira e uma fé madura. É uma fé que usa a razão, que sabe pensar, sabe ponderar, sabe corrigir o curso quando ele vai se perdendo, porque usa a cabeça. É uma fé que usa o coração, as emoções, que sente, sabe, que se motiva. É uma fé que gera amor, que gera compaixão, que gera alegria, que gera bem-estar. Uma fé que se emociona e emociona. E é uma fé espiritual e fé verdadeira, porque ela realmente tem a ver com contato com Deus. Não é uma fé meramente intelectual, nem meramente emocional, nem uma combinação puramente desses dois elementos. É uma fé que usa a razão, tem emoção e que conhece a Deus. E esse é o principal ponto, na minha visão, eu tenho a minha definição, né? É a minha visão sobre esse assunto. Eu creio em Deus, eu não só creio em Deus, como eu sei que Ele existe. E como eu sei que Deus fala. E como eu sei que Deus é real. Por quê? Porque eu experimentei não só a parte subjetiva, a parte emocional, a parte espiritual disso, como os efeitos práticos na vida. Como eu vivi milagres. Eu chamo de milagres. Quer dizer que eu não tinha um braço e ele cresceu? Não. Eu uso óculos. Quer dizer, já orei muito. Antigamente eu orava muito para ser curado da minha vista, eu não fui. Mas isso não abalou minha fé. Confesso que teve uma época, eu era adolescente, que eu pensava muito sobre isso. Mas como eu falei em outros vídeos dessa série, conforme eu fui vivendo e tendo experiências reais de Deus na minha vida, aquilo confirmou. Por que eu ainda uso óculos e não estou curado? Não sei. Talvez a minha fé não tenha sido suficiente para isso, ou simplesmente Deus não tenha querido curar a minha vista. Passei por problemas de saúde, porque eu tive que procurar médico. E fiquei bom, porque o médico me ajudou. Agora, tive curas também que não teve intervenção médica, e pelo contrário, fui tomar remédio que o médico falou, piorou minha situação, e parei de tomar e tudo mais. Depois de um tempo eu falei, não, ou Deus me cura, eu estou ferrado. E criei, pedi e fui curado. Também já experimentei isso na minha vida. Então, eu acredito que a fé, você tem que fazer por onde? Eu quero um emprego, aí me fecho aqui em casa e fico orando. É improvável que eu consiga esse emprego. Porém, eu conheço pessoas, né? Inclusive está no meu Face, o Dudu, que o emprego foi bater na porta dele. Falou, você está aí parado? Está a fim de trabalhar comigo? E aí? Então, com esses dois lados, eu não quero ser radical, nem dizendo que algo não pode acontecer de jeito nenhum, nem dizendo que aquilo só acontece, só é fé se for assim. Cada um tem sua experiência de vida e Deus tem um jeito de lidar com cada um. Mas eu entendo o seguinte, a fé que eu estou falando aqui é uma fé, eu quero uma coisa, eu preciso de uma coisa. E eu vou conversar com Deus, Deus, eu quero isso. Você pode me ajudar? Como é que é isso? Às vezes você não ouve nada, você vai correr atrás. Outras vezes você ouve Deus falar com você, eu vou te dar. Ou ele fala, corre atrás que eu vou te ajudar. Ou ele fala, eu vou te dar. Eu já passei por essas duas experiências. Eu acredito que essa fé no sobrenatural, essa fé que gera milagres, que gera coisas que a razão não explica, ela existe. Mas para que ela seja lúcida, para que ela realmente funcione e não te leve para um caminho de fanatismo ou loucura, você só pode dizer algo assim quando Deus realmente falou com você. Eu me lembro de um rapaz, ele estava muito motivado uma época na igreja, e ele estava dirigindo uns cultos segunda-feira, e falando de bênção financeira, bênção material, e falou, semana que vem eu vou ter meu carro aqui. Chegou a semana que vem, não teve, não sei nem se até hoje, anos depois ele teve o carro. É claro que isso desanimou muita gente, ele pagou mico. Mas porque faz parte, a gente tem que dar essas cabeçadas para aprender. Se papai eu vou determinar... Olha, você determina aquilo que está dentro da tua competência de correr atrás, de batalhar e lutar. Eu vou determinar que eu vou conseguir porque eu vou me esforçar. Mas você não pode determinar nada para Deus. Quem determina é Ele. Você pode pedir e ouvir. Se Ele disser que sim, aí é outra história. Como ouvir Deus? Olha, eu não tenho fórmula para isso. Porque tanto Deus já falou comigo diretamente, tá? Ouvi Deus, quanto já falou comigo em sonho, quando já usou outras pessoas. Eu me lembro de uma época que eu estava numa situação bem complicada, que eu precisava de uma solução. E aquilo estava mexendo muito comigo. E assim, eu me lembro que um dia eu entrei no ônibus para trabalhar, sentei logo na primeira cadeira,
E aí entrou uma mulher, sentou do meu lado, aí já me ofereceu bala, puxou o assunto e tal, e de repente ela começou do nada a falar uma opção de coisa, e ela me contou do nada. Só vi aquela mulher naquele momento e nunca mais. Ela começou a me contar uma experiência dela, que era exatamente pelo que eu estava passando. E a experiência dela foi que ela alcançou aquilo. E levou mais uns meses e eu também consegui aquilo. E eu posso garantir para você, eu não mexi uma palha para aquilo acontecer. Veio assim, do jeito que Deus tinha falado comigo, que ele já tinha falado antes dessa mulher. Essa mulher foi uma confirmação. Mas do jeito que Deus falou que iria ser, aconteceu 100%. Agora, também já dei cabeçada, já pensei que Deus tinha falado e não. Então, por isso que quando eu ouço a voz de Deus, quando Deus fala comigo, eu vou pedindo confirmações. Eu vou buscando saber, será que é isso mesmo? Será que eu não estou viajando? Será que eu não estou meio louco? Será que eu não estou pirando? Você pode fazer isso. Deus, eu quero isso aqui, será que pode? E insistir em oração com Ele. Pedir, poxa Deus, eu quero isso. Eu gostaria muito disso, me ajuda. Eu quero demais. Até você ouvir. Deus vai falar sim, Deus vai falar não. Talvez Deus encaminhe situações. Perdão pela minha voz, não está falhando, é o frio. Ele vai te encaminhando para situações, mas a partir do momento que você tiver uma palavra de Deus, Deus falou, aí é fé. E aí você vai pedindo confirmações para ter certeza. Na Bíblia isso acontece várias vezes. Não é? Na Bíblia você vê Deus falando com algumas pessoas e elas pedindo confirmação. Para que você tenha certeza de que você não está ou sendo arrogante ou viajando na maionese. Eu acredito nisso, essa é a minha experiência de vida. Você pode tentar, você pode discordar, você pode criticar. Eu só estou passando aquilo que eu vivi, que eu vivo até hoje, no que eu acredito e como eu tenho vivido, como eu tenho movido a minha fé e a minha vida. Já tive N motivos para desanimar na minha vida de fé, na minha vida espiritual. Mas sempre quando eu penso em tudo que Deus já me deu, que coisas que inclusive eu não fiz nada para ter, coisas que eu consegui, que eu me esforcei, mas que estavam além de mim, e eu consegui, isso me faz continuar e ter certeza de Deus. Isso é algo que não tem argumento lógico para debater. Não adianta eu usar filosofia para falar disso, não adianta eu usar teologia, não adianta eu usar matemática, física quântica. É isso, é a minha vida. Por que eu não falo? É muito difícil eu citar minhas experiências, porque as minhas experiências são minhas. A minha experiência, se eu falar aqui, uma opção de pessoas vai criticar. Quando eu falei do vídeo em que eu falo em línguas, né? Que eu falo sobre línguas estranhas, teve críticas, tudo bem, plausíveis, mas a maioria não tinha nada a ver com nada. Tá? Sabe, é tipo você tá falando de futebol e o cara falar da injeção eletrônica do carro dele. Não tem. É uma necessidade extrema de negar o espiritual. Como tem pessoas, os religiosos, que têm uma necessidade extrema de provar o espiritual, falando a mesma coisa. Você está falando de Jesus, fez, ele vai falar da sereia, e sei lá, papos que não tem pé nem cabeça. Eu acredito que fé verdadeira, essa fé espiritual, ela é espiritual, ela é da tua experiência com Deus. É assim que funciona. Como você vai fazer isso? É um caminho que você vai ter que trilhar. Tem um vídeo que eu falo, espiritualidade é para todo mundo? E no vídeo eu digo, não é. Porque espiritualidade é algo perigoso. Tem pessoas que frequentam a igreja e gostam. Tem pessoas que frequentam um terreiro, frequentam um centro espírita. Tem pessoas que gostam da coisa social, dos amigos, ou então da obra social de ajudar as pessoas. É válido, muito válido. E tem pessoas que buscam uma vida mais espiritual. Isso que eu estou falando. Mas tem lá seus perigos, suas armadilhas. Mas para quem estiver disposto e for ponderado, e tiver os pés no chão, que quando começar a viajar na maionese, bater asas, opa, peraí, vamos devagar, é muito válido, é muito enriquecedor, é muito compensador, é muito alegre. Isso me faz crer em Deus e saber Deus mais do que qualquer outra coisa. E é esse tipo de fé que eu defendo, mas sabendo que cada um tem uma forma de viver, uma forma de ver as coisas, uma forma de entender Deus. E a gente tem que respeitar e entender isso. Seja numa mesma religião, em religiões diferentes, ou sem religião nenhuma, ou sem crença nenhuma. Falou, até a próxima. Valeu.